Você já olhou para o preço da gasolina, para o valor do seu aluguel e para o quilo daquela picanha que foi prometida e pensou assim, chega, o governo precisa fazer alguma coisa. É um sentimento quase que universal, não é verdade? A ideia de que existe um problema e que uma autoridade central, com uma caneta Bic mágica, pode simplesmente resolver. Mas e se eu te disser que essa solução é, na verdade, o início de um problema muito, mas muito maior? E que um dos maiores economistas da história, Ludwig von Mises, já desenhou esse desastre em detalhes há quase um século. Hoje nós vamos desvendar a espiral do intervencionismo e eu te garanto que depois de entender isso aqui, você nunca mais vai olhar para a promessa desses políticos da mesma forma. Porque afinal, dizem que de boas intenções o inferno tá cheio. Quando é que o povo gosta? É quando eu falo, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio, porque é isso que o povo quer. Pode escrever aí, pode cobrar. Dia 12 de janeiro eu estou tomando café com vocês. Pode dizer, o Lula disse um dia 12 de janeiro, às 5 para as 11, que ele vai consertar esse país. E que esse povo pobre vai voltar a sorrir, vai voltar a tomar café, almoçar e jantar, como eu faço todo dia. Esse é um compromisso de vida e é isso que eu vou cumprir. O resto é conversa fiada. Para entender essa espiral, Mises nos dá um exemplo simples, quase que bobo, infantil, mas genial. O leite. Imagine que o governo percebe que o leite está muito caro. As famílias pobres não conseguem comprar. A intenção parece nobre. Vamos ajudar os mais pobres, porque nenhuma criança merece ficar sem leite. Eu concordo. E o que eles fazem? A primeira e mais famosa intervenção: o controle de preços. Eles decretam com uma canetada que a partir de amanhã ninguém pode vender leite acima de, digamos, R$5 o litro. Parece ótimo, certo? O problema foi resolvido. Pronto. As famílias pobres agora podem comprar seu leite tranquilamente. Fim da história. Só que não, né, pequeno gafanhoto? É aqui que a realidade bate a porta. Olha só, conheçam o seu Zé. Sabe o que ele faz? Ele produz leite. E para produzir esse leite, ele tem custos: a ração da vaca, o salário dos funcionários, o transporte, os baixíssimos impostos. Antes do decreto, ele vendia o litro de leite a R$7 e tinha um pequeno lucro que o mantinha no negócio e gerava o seu próprio sustento. Com o novo preço máximo de R$5, o que acontece? Exato, seu Zé agora tem prejuízo a cada litro de leite que ele vende. Sendo um cara racional, o que ele faz? Ele tem duas opções. Opção número 1, vender as vacas e plantar soja que não tem o preço controlado. Ou opção número 2, usar o leite para fazer coisas que não têm preço controlado, como queijo, manteiga e iogurte, e vender para a indústria, que pode pagar mais devido ao maior valor agregado ao produto, que é um derivado do leite. O resultado? Menos gente produzindo leite. E o que acontece quando a oferta do produto diminui drasticamente? Isso mesmo, escassez. A intervenção do governo, feita para garantir que os pobres tivessem leite, resultou que ninguém tem leite. O remédio foi muito pior que a doença. Se o governo determina que um preço de um bem deve ser mais baixo do que o preço de equilíbrio, a demanda aumenta, as pessoas querem comprar mais desse bem. E a oferta cai, porque produtores perdem o incentivo de produzir leite. Resultado, prateleiras vazias, filas e um enorme mercado secundário. Os hotéis na Venezuela não garantem nem papel higiênico para seus hóspedes. O cidadão comum tem dificuldade para comprar sabão, shampoo, desodorante, absorvente, preservativo, fralda descartável, autopeças, pneus, nem pensar.
Se queimar a lâmpada, fica sem, porque não tem. Sem contar que energia elétrica também está em falta. Pior é a escassez do básico do básico. E quando chega algum produto, é outra batalha. O freguês só está autorizado a comprar uma vez por semana. O controle no supermercado é digital. E o consumidor ainda tem que encarar filas intermináveis. A escassez é apenas um dos resultados do intervencionismo estatal, pois quando o bem desaparece das prateleiras, ele reaparece de forma ilegal, sendo vendido geralmente por um preço bem acima dos anteriores praticados. Resultado: corrupção, contrabando e a má alocação dos recursos. Exemplo: Cuba, União Soviética e Venezuela. E ainda temos como consequência a redução da qualidade, pois se não é possível competir pelo preço, os produtores reduzem custos, piorando os produtos. Além disso, temos fuga de investimentos, porque os investidores não aplicam capital em setores onde o retorno é artificialmente limitado pelo governo, resultando em queda na inovação, desabastecimento e dependência de importações. O efeito é dominó em outros mercados. São verdades duras de engolir. E aí, você acha que o governo olha para as prateleiras vazias, para a escassez e diz: a gente errou, né? Vamos revogar a lei e deixar o mercado livre funcionar. Ô pequeno gafanhoto, jamais. Admitir o erro é politicamente caro e até incorreto para o governo. A culpa, claro, é atribuída aos produtores gananciosos e malvadões, como o seu Zé, que estão escondendo leite para especular. A solução: mais intervenção estatal. O governo pensa: o seu Zé parou de produzir leite porque os custos dele estão altos, não é verdade? Então pronto, vamos resolver isso. E aí vem a segunda canetada: vamos controlar o preço dos insumos. Agora eles tabelam um preço máximo para a ração que o seu Zé compra. Mas adivinha? O produtor de ração também tem os seus custos, ele precisa do milho, precisa da soja, precisa de energia, e com o preço tabelado, ele também começa a ter prejuízo e fala: eu acho que isso aqui não é para mim não. E o que ele faz? Para de produzir ração ou vende seus grãos para outro setor, como o de etanol, por exemplo. E o que acontece? Escassez de ração e a espiral continua. Para consertar a falta de ração, o governo precisa controlar agora o preço do milho. Para o milho funcionar, precisa controlar o preço dos fertilizantes e dos tratores. Para os tratores funcionarem, precisa controlar o preço do aço e da mão de obra. E assim a coisa vai, digamos, embolando, entendeu, pequeno gafanhoto? Vocês estão entendendo onde isso vai parar, né? Para fazer a primeira intervenção idiota funcionar, o governo é forçado a criar uma cadeia infinita de outras intervenções, controlando cada aspecto da produção. E esse é o problema chave do intervencionismo. Mises chama essa situação de economia de mercado tolhida ou interferida. E ele tem um ponto crucial, que é o coração do terceiro capítulo do livro As 6 Lições, onde ele diz que não existe um terceiro caminho estável. Uma economia intervencionista é fundamentalmente instável e desequilibrada. Ela está sempre em uma encruzilhada. Ou os governantes percebem a bagunça que criaram e removem todas as intervenções, voltando para o livre mercado, ou eles continuam dobrando a aposta e se controlam os preços de tudo, os salários de todos e para onde cada recurso deve ir. O que eles se tornaram, hein? Eles eliminaram a função do empreendedor, do consumidor e do sistema de preços. Eles se tornaram a única autoridade que decide o que produzir, como produzir e para quem produzir.
E qual que é o nome que damos a um sistema onde o Estado controla todos os meios de produção? Isso mesmo, socialismo. O intervencionismo, segundo Mises, não é um sistema sustentável. É apenas um caminho lento e disfarçado para o planejamento central completo. Começa com uma ajudinha no preço do leite e termina com um controle total da sua vida econômica. E essas verdades, elas são difíceis de engolir. Ah, mas esse exemplo que você deu aí do leite é muito teórico. Será? Vamos trazer para a nossa realidade. Controle de aluguéis. Cidades como Nova York, Berlim e São Francisco implementaram. A intenção é sempre a mesma: moradia barata. O resultado: escassez de imóveis para alugar, prédios se deteriorando porque os proprietários não têm incentivos para reformar e a criação de um gigantesco mercado paralelo de aluguéis. É o espiral acontecendo. Salário mínimo, a intenção: garantir uma renda digna. Resultado, especialmente para os mais jovens e mais qualificados, desemprego. Se um pequeno empresário só pode pagar R$ 1.200 por uma função e a lei o obriga a pagar R$ 1.500, ele não contrata ou, se contrata, contrata na informalidade. O benefício se torna uma barreira de entrada no mercado de trabalho, principalmente para os mais jovens. Terceiro exemplo: protecionismo e tarifas de importação. A intenção: proteger a indústria nacional. Ai, quando eu ouço essa balela, mas me dá uma giriza. Qual o resultado? Você, consumidor, paga mais caro por produtos piores, porque a indústria local não tem concorrência para inovar e ser eficiente, ou às vezes nem tem a indústria local. O governo ajuda os empresários ineficientes e prejudica 200 milhões de consumidores. É simples assim. Em todos os casos, a lógica é a mesma. A intervenção estatal, com uma boa intenção, ignora a lei mais básica da economia, a lei da oferta e da demanda. Isso gera consequências não intencionais desastrosas. E a solução é sempre mais intervenção, isso é, mais veneno. A lição do intervencionismo é brutal de tão simples. O mercado não é um brinquedo que o político pode ajustar com uma alavanca ou com um simples botão. É um organismo complexo, um processo de cooperação humana voluntária, guiado por um sistema de informações e balizamento chamado preços. Quando o governo interfere nesse sistema, ele não está consertando a falha, ele está destruindo o único mecanismo que temos para saber o que as pessoas realmente querem e o quão escasso é um determinado recurso ou produto. Ele está simplesmente voando às cegas. Então, a próxima vez que você escutar um político prometendo controlar preços, congelar aluguel e proteger a indústria nacional ou um setor, lembre-se da espiral do intervencionismo. Lembre-se do seu Zé e as prateleiras vazias de leite. A busca por uma utopia através da força da canetada estatal invariavelmente nos leva à servidão e à miséria. A prosperidade não nasce de decretos, mas de liberdade de cada indivíduo de fazer suas próprias escolhas, de trocar, de criar, de servir ao próximo em um mercado livre e próspero. A liberdade não é o problema, a liberdade é a solução. E aí, qual que é o exemplo de intervencionismo que mais te irrita no dia a dia? Para mim, todos, tá? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia aí. E se você acha que mais gente precisa entender como é que funciona essa armadilha aí, compartilha esse vídeo, vai! Principalmente para o seu amigo, filho. E se você não gostou disso aqui, compartilha para o seu inimigo e vamos detonar a vida desse cara junto. E se inscreve no canal aí, filho, para você ter mais lição de economia sem papas na língua.